A paz, queridos, é a primeira experiência de falar online com a igreja, mas o Senhor está presente. A palavra que eu vou ministrar hoje é mãe, reflexo do poder de Deus na terra. Tá, Isaías 49 foi a palavra que Deus colocou no meu coração quando o Derones me falou. E hoje, Dudu entrou em contato comigo para eu ver qual louvor. E eu falei, Dudu, o que o Espírito Santo ministrar no seu coração é aqui. E ele louvou, se Deus fizer, ele é Deus, que o Senhor me deu ontem, dentro do hospital. Eu falei, o Espírito Santo é o mesmo. O Senhor ontem me deu com um jovem que sofreu um acidente de moto e vai ter que amputar a perna do joelho para baixo. O Senhor me deu esse louvor quando eu estava ministrando ele. E eu falei, agora você de repente não sabe, mas mais tarde você vai saber, porque o Senhor está permitindo isso, e eu cantei esse louvor para ele. Mas vamos à palavra, e eu gosto sempre de falar, não há ninguém, mas ao nome do nosso Deus nós damos glória. A palavra do homem cai em esquecimento. O homem pode falar a noite inteira e você vai esquecer. Mas quando é o Senhor falando, você vai reter. Porque ele, sobre a palavra dele, ele vela para cumprir. Quando a gente retém a palavra dele ela gera vida, ela traz existência, o que não existe. E aí o texto começa aqui em Isaías 49, que são os primeiros versículos, mas eu vou me deter no 14 e 15, mas eu vou ler. Esse começa assim, o servo de Yahvé, luz dos gentios. Começa assim, ouvi-me. Eu gosto muito disso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouvido físico é uma coisa, audição espiritual é outra. E que Deus possa liberar nossa audição para que a gente ouça Ele. E nesse ouvir Ele, a gente receba o que Ele tem fresco para nos dar nessa noite. Começa assim, ouvi-me, ouvi-me. O Senhor está falando, ouvi-me, ouve o Senhor. Ilhas, escutai vós, povos de longe, o Senhor chamou-me. Desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, fez menção do meu nome. E fez a minha boca com a espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu, fez-me com a flecha polida e me encobriu na sua aljava. E me disse, tu és meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Vou para o 5. E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para tornar a trazer-lhe Jacó e para reunir Israel a ele. Pois aos olhos do Senhor sou glorificado e meu Deus se fez a minha força. E aí eu vou pular o 14, o 15 e o 16. Pode uma mulher esquecer-se do seu filho, do peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. 16. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, e os teus muros estão continuamente diante de mim. Pode uma mulher esquecer do filho do ventre? Pode. A gente vê nas reportagens. Pode. É bem claro que o amor humano ele é falho. É bonito, é tremendo, a gente vê, mas pode. Mas esse texto aqui, o ano passado, no período das mães, eu estava dentro do presídio e o diretor do presídio selecionou alguns filhos para poder a gente ministrar alguns presos tete a tete, que geralmente a gente não ministra direto, a gente ministra no corredor sem ter contato. Mas eles selecionaram mais ou menos 20 a 30, e o diretor pediu para a gente falar sobre princípios. E aí o pastor que estava comigo começou a ministrar, e quando ele começou a ministrar, ele ministrou uma família perfeita, pai, mãe, com princípios, e ele deu aquele relatório do que tem que ser uma família. Um pai, a mãe, tudo direitinho. Enquanto ele estava ministrando, o Senhor estava falando comigo. Esse não é o nível de família do presídio. O nível de família do presídio é o nível da tua. Você não teve nem pai, e a mãe que você teve não te passou princípios. Porque o modelo que o pastor estava ministrando é o modelo que teria que ser para todos nós. Mas só que ali dentro, naquela realidade, Deus estava falando comigo que não.
E o Senhor estava falando, toma a palavra. E diz que eu faço. Com pai ou sem pai. Com mãe ou sem mãe. Eu faço. E aí eu deixei o pastor terminar de ministrar. E ele falando aquela coisa bonita. Eu era 6 filhos. E nós tivemos princípios. Aquela coisa bonita que tem que ser mesmo. E por nós obedecermos o princípio, hoje eu sou isso, meu irmão é aquilo, e o Senhor continua ardendo. Diz para ele, pede a palavra e levanta a mão. Aí eu falei, pedi a palavra, e aí ele me deu a palavra, aí o Senhor foi comigo lá no Salmo 27, versículo 10. Ainda que teu pai, ainda que a tua mãe te desampare, o Senhor te acolherá. É muito tremendo ver um testemunho desse como o Rogério, lembrando da dona Elza, que ele é a continuação do temor dela. Isso é maravilhoso. A gente glorifica o Senhor, porque Rogério, ele tem sido continuação do temor de uma mãe que esteve no nosso meio e que exalava a glória do Senhor. Isso é tremendo. Só que a realidade hoje, em várias famílias, não é essa. Nós temos a semana passada mesmo, semana não, ontem, uma minha amiga que trabalha comigo dentro do hospital e trabalha no hospital infantil, falou aqui, Marlúcia, a criança que a gente recebeu ontem no saco de lixo, e abriu para me mostrar a bebê, falou, estava no saco de lixo. E aí chegou no hospital e a gente está com essa criança. E aí o Senhor já ardeu mais a palavra. Pode. Mas aqui, como eu comecei aqui a ler no início, o Senhor começa falando que ele nos escolheu dentro do ventre. Ele começa aqui a ouvir-me, escutar minha voz. O Senhor me chamou desde o ventre. Quando o Senhor tem um propósito nas nossas vidas, ele faz. Uma coisa que eu sempre lembro, que quando eu nasci em casa, minha mãe disse que eu caí dentro de um saco de estopa e, paralelo ao meu nascimento, estava tendo velório. E essa senhora deixou a filha dela lá no caixão e bateu na porta, que ela viu minha mãe gritando e ajudou a terminar o parto normal. E diz minha mãe que ela cortou meu umbigo com um garfo, deixou ele esquentar a ponta, cortou meu umbigo e me apresentou para o Senhor. E me consagrou para o Senhor. E voltou para o velório e a vida que segue. Depois minha mãe me levou para me apresentar um ídolo, mas o Senhor já tinha me selado com aquela senhora. Passei várias situações na minha vida e eu não tive esse modelo maravilhoso de pai e de mãe, não tive. Mas antes do suicídio no meu quarto, uma das maiores revelações que eu tive foi que o Senhor, o Criador, era o meu pai. Isso ninguém tirou de mim. E ele ainda me revelou mais. Sou pai e sou mãe. Eu é que cuido. Então, o Senhor me mostrou as duas facetas, porque ele é o que ele quiser ser, porque ele é Deus acima dos deuses. A ele a glória, a ele o louvor. Quero dizer o seguinte, cada um de nós temos um chamado, um propósito específico do nosso Deus. Nem gêmeos idênticos são iguais. Nossas digitais não repetem, a menina dos nossos olhos são únicos. Somos chamados exclusivamente para o nosso Senhor, para adorá-lo e servi-lo com tudo que nós temos. Nós temos que glorificar o Senhor em todo o tempo. O meu louvor é fruto de lábios que confessam o teu nome. Eu tenho vivenciado um Deus que se manifesta na minha vida de várias formas dentro do hospital. Uma das manifestações de Deus como mãe dentro do hospital foi um jovem de 23 anos, um andarilho, em várias partes do Brasil, parou aqui no estado do Espírito Santo, quebraram ele na rua, arrebentaram ele todinho, ele chegou no hospital todo quebrado, a cabeça toda quebrada, e foi parar onde? Na minha enfermaria. Todo quebrado, amarrado, e ninguém queria ficar. Para poder dar medicação, tinha que ser amarrado. Os olhos dele não apareciam porque tomou muita pancada na cabeça. E eu só entro na minha enfermaria depois, só começo a trabalhar depois que eu clamo e chamo o Senhor. Eu falo, Deus, o plantão é teu, e falo com os meus pacientes, o plantão do Senhor. Ele é o médico, ele é o enfermeiro, ele é o tudo. E esse rapaz estava muito agressivo, tomei uns 3 socos no meu braço, e eu falei com as pessoas dentro da enfermaria. O maior milagre na Terra não é cego enxergar, não é mudo falar, não é coxo andar, não é o doente ficar curado. É um rapaz como esse,
entender que ele nasceu para a glória de Deus. E o pessoal falou, mas não tem jeito, ele não vai entender. Eu falei, isso é com o Senhor. Deus não deixa a gente trabalhar em terra que ele não vai frutificar. E eu comecei a orar com esse rapaz, ele xingava, o inimigo se manifestava, eu vou te matar. Aí eu respondi, você não mata quem já morreu. Não estou na terra, só estou de passagem. E eu sabia que era... Aí o pessoal ficava falando, olha, isso aqui não é ele falando, isso aqui é demônios. Só que ele não pode tocar em mim. Ele não pode matar quem já morreu. Porque nós estamos na terra, mas a nossa vida está escondida em Deus. Estamos só de passagem. Se cairmos hoje, amanhã, 2 dias, estamos no Senhor. Crente em Cristo Jesus não morre. Fecha os olhos aqui e abre lá com o Senhor. Porque ainda que nós morramos para o Senhor. Nossa vida é dele. E aí me deixaram quase 3 meses nessa enfermaria. E todo dia eu clamava, e todo dia eu orava. E um dia esse rapaz falou assim comigo, mãe. Aí o pessoal falou, fala com ele que você não é mãe. Eu falei, deixa ele chamar. Mãe, você me perdoa? Me perdoa de tudo que eu fiz, mãe? Me perdoa, mãe? Eu falei, te perdoo, meu filho. Aí eu falei, deixa ele. Mãe, você me aceita chorando. E começou a falar, você me aceita de volta? Eu falei, aceito. E aí ele voltou, eu falei, Rômulo, deixa eu te falar. O Senhor, o Deus dos deuses, tem um propósito com a sua vida. Só que você precisa querer esse propósito. Ele não viola a sua vontade. Você precisa querer. Aí ele falou para mim, eu quero. Eu falei, você quer? Você arruma uma Bíblia para mim? Eu falei, a gente arruma. O rapaz do lado falou, toma. E aí eu desamarrei, e aí já comecei a ministrar, e ele começou a desinchar. E eu falei, você lembra do nome de alguém da sua família? Não. Aí eu falei, quando você lembrar, você me avisa. Porque eles não estavam encontrando nada, porque não tinha nada. E ele lembrou do local onde morava, no interior de Minas Gerais, e lembrou do nome de uma pessoa da família. Depois de 2 meses, depois que eu já tinha... O dia que eu tomei os 2 socos dele, meu braço ficou doendo, e aí o pessoal falou assim, meu Marlúcio, pode pegar um atestado, não precisa vir amanhã. Eu cheguei, eu pensei, eu falei, eu vou voltar. Eu vou tomar um soco de graça e vou deixar o cara amarrado? Se eu tomei um soco, Deus permitiu. E Deus tem algo com ele. Eu falei, não, vou voltar com dor. Isso aqui é nada. Jesus sofreu, não, isso aqui não é nada. Eu voltei. Quando eu voltei, ele já estava lúcido. E aí eu arrumei uma roupa para ele, porque ele chegou nu. Eu só estava com ele mesmo no lençol, arrumei uma roupa e coloquei. E aí, quando deu mais ou menos 2 meses, me transferiram. E a assistente social me falou, Marlúcio, conseguimos o nome de um parente dele. Ele mora no interior de Minas. Conseguimos contactar. E eles vão vir aqui. E uma família de bem do interior de Minas Gerais. E aí eu saí dessa enfermaria, depois de 2 meses, depois que o rapaz começou a falar, lúcido. E aí eu fui para outra enfermaria. E aí o parente dele chegou. E aí o pessoal me chamou e falou, Marlúcio, o seu filho lá, o Rômulo, está te chamando. Eu falei, mas eu estou aqui na enfermaria, não dá. Marlúcio, conseguiram achar a família, o irmão dele está aí, é gente de bem. E aí ele está gritando, ele quer falar com você, ele está gritando, procurando você pelo corredor. Aí eu falei, não tem como eu sair da enfermaria, eu estou atendendo. Não tenho, glória a Deus. Ele está lúcido, está bem, tá, mas ele quer falar com você, ele descobriu aonde eu estava na enfermaria, porque você às vezes fica em enfermaria masculina, e eu estava na enfermaria, ele entrou na enfermaria feminina, ele falou, tia, eu vim aqui para te dizer que eu tomei posição com Deus. Eu nunca quis ir para uma casa de recuperação, nunca. Minha família colocava e eu fugia. Mas a partir de hoje eu vim te avisar que eu estou indo e eu vou retornar no hospital para você ver como eu estou. Porque eu tomei posição e eu vim te dizer que você trouxe o amor da minha vida para a minha vida. Eu falei, esse é um milagre. Aí as mulheres da enfermaria abriram o outro, as lágrimas desceram, eu falei assim, esse aqui é o milagre. Esse é o milagre. Falei, Rômulo, esse é o milagre que eu estava te falando. Você abriu, você quer o Senhor. Esse é o milagre. Esse é o milagre. Aí eu abracei, ele falou, tia, você vai ver que eu vou voltar aqui e eu vou pregar nesse hospital. Porque eu nunca quis saber de mudança, mas eu quero, eu falei assim, cada oração, cada clamor, parecia que ele não estava ouvindo, mas o Espírito Santo estava ministrando. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. É o Espírito Santo,
é que quebra cadeias. É o Espírito Santo que nos instrui o caminho que nós devemos andar. É o Espírito Santo que habita em nós. Nós estamos tendo um privilégio hoje ímpar, de vivenciar algo que o irmão Valtinho profetizou há anos sobre nós. Vai chegar um dia que a gente não vai poder estar junto. O irmão Valtinho falava isso incansavelmente no púlpito. Vai chegar um dia que a gente não vai poder estar aqui. E chegou. Nós não estamos fisicamente, mas estamos ligados literalmente. E eu tenho tido o privilégio tremendo de todos os meus plantões chamar a presença do Senhor e sentir a presença do Senhor ali comigo e sentir Deus operando. Eu vejo milagre físico, eu vejo, mas um dos maiores milagres que eu vejo é quando eu vejo um jovem como esse, ou uma mulher, alguém desesperado, fala, eu me rendi ao Senhor, eu quero o Senhor. Aonde é a sua igreja que eu quero ir? Eu falei assim, olha só, eu faço parte da igreja em Vitória, nós fazemos parte de um grupo auditório da igreja de Vitória, nós nos reunimos ali, agora estamos online, mas eu quero te dizer assim, igreja não é parede, igreja é eu e você em posicionamento. Aí dá para eu poder ministrar. Fala com Deus. Ele não faz acepção de pessoa. O véu rasgou. Jesus, quando foi no canal, o véu rasgou. Não tem Mulher Maravilha, não tem super-homem. Tem servo de Deus que ele não esquece, que ele tem o teu nome, o meu nome. Igual ontem mesmo, o rapaz estava em desespero, tive que dar morfina de 4 em 4 horas. E aí o irmão dele chegou e falou assim, Francisco, nós estamos orando. Eu falei, Francisco, pode orar o mundo inteiro, mas Deus quer ouvir a sua voz, tá bom, Francisco? Olha aqui, meu querido, deixa eu te falar aqui. Eu estou aqui ligada com você, eu estou orando, mas Deus quer que você abra a boca. Aqui, ó, lá no Salmo 3 está dizendo assim, com a minha voz clamei ao Senhor e ele me ouviu. Não é com a minha voz, é com a tua. Deus quer que você abra a boca. Você está me ouvindo, Francisco? Ele estou. Abre a boca. Abre a sua boca e fala, Deus, me ajuda aqui. A morfina vai passar o efeito, mas se Deus entrar, ele vai fazer algo tremendo. E eu falei, vai abrindo a boca, vai falando. E aí ele falou, tá me dando paz. Eu falei, porque ele tá te ouvindo. Aqui, deixa eu te falar um negócio, eu falei com ele. Eu sou mãe. E uma coisa que eu tenho entendido, eu sou mãe e poderia morrer pelas minhas filhas a qualquer hora, mas eu sou uma mãe falha. O nosso Deus, ele é perfeito. E a Bíblia diz que ele não resiste a um coração quebrantado. Se eu vejo a minha filha chorando, as minhas filhas chorando, meu coração fica acelerado. Eu vou para cima. A Bíblia fala, eu falei com ele, a Bíblia, a palavra de Deus diz que ele não resiste a um coração quebrantado. Chora, mas chora falando com ele. Ele vai se levantar. Francisco, meu filho, está me chamando. 7 bilhões de vozes, eu falei com ele, são 7 bilhões de vozes na terra inteira. E ele distingue uma por uma. É a minha filha, meu filho, está chamando por mim. E ele se levanta, e ele age, e agindo ele, quem impedirá? Diz a palavra dele. Falei, vai falando com ele que você vai ver o que vai acontecer. E o Senhor foi amenizando esse rapaz. E ele falou assim, eu estou entendendo. Eu falei, pois é, Deus, as pessoas vão... Ai, fulano vai orar por mim. Amém. Mas Deus não quer, irmão, 6 horas, não. Abra a tua boca. Porque Deus quer ouvir você. Deus não terceiriza relacionamento com ele, não. É direto. O véu se rasgou. O véu se rasgou. O véu se rasgou. Acesso direto. O homem mais vil. É agora, em março, eu tive uma experiência tremenda dentro do presídio. Cheguei no presídio, falaram, Marlúcia, é com você. A palavra é com você. Eu falei, amém. Deus, ordena a palavra para que o Senhor fale. E eu entrei no presídio. Quando eu entrei, o Senhor já me deu a palavra. Irmãos, parece não. É um negócio impressionante. É como se o Senhor me tomasse. É um negócio impressionante. E aí, quando eu comecei a ministrar, que eu rodei, o Senhor falou assim comigo. Quando eu comecei a ministrar, finalizei. E eu falei, você está aqui pelo fruto que você plantou e você está colhendo. Porém, há esperança para a sua vida. O ódio de Satanás por nós é esse. O ódio dele é esse. Nós aprontamos, nós erramos, mas se eu rasgar o meu coração e se eu pedir perdão, me tomar posição, eu sou lavado, eu sou remido, sou colocado de pé, recebo roupa nova, anel novo e meu título
renovado, filho do Deus Altíssimo. Ele não tem mais isso. Ele está condenado. Nós vamos para o lugar onde ele foi jogado. Ele foi jogado do céu. E nós, lavados e remidos do sangue, nós vamos para lá. Esse é o ódio. Há esperança para qualquer pecador vil que se arrependa. Mas para ele não tem. Agora você está aqui dentro do presídio, por algo que você plantou, se arrepende para você ver quem é que Deus vai fazer você. E eu falei, toma posição, se arrependa. E aí eu comecei a ministrar. E aí, quando eu olhei dentro das celas, os homens estavam todos de joelhos, chorando, com a mão para o alto, uns que não podiam, se dobravam em cima dos joelhos, outros foram para um cimento e chorando compulsivamente. Quando eu passei, Deus falou assim comigo. Quando a trombeta tocar, presídios vão estar vazios e palácios vão estar cheios. Porque nos presídios tem arrependimento genuíno. Aí eu falei, que aí o senhor repetiu. Aí eu repeti para os presos. Falei, o senhor está me dizendo que a trombeta vai tocar. Presídios vão estar vazios por causa do arrependimento genuíno. Palácios cheios, porque não tem arrependimento. E o senhor permite muitas coisas na nossa vida. O presídio, o hospital, eu falo o seguinte, que são privilégios para tomar uma posição. É no leito hospitalar, na angústia, na dor, no diagnóstico do médico não tem mais jeito, é que o homem se rende ao Senhor e que ele lembra do seu Criador. Passei numa enfermaria, fiquei numa enfermaria com um idoso do interior. O idoso estava muito emocionado e eu perguntei a ele o que foi, seu José. E ele tem aquela coisa que o homem não chora. Ele estava tentando segurar. Eu falei, seu José, deixa eu falar um negócio com o senhor. O que está acontecendo? E ele não conseguia falar. Deixa eu falar aqui. O senhor está com saudade de casa? Ele falou, tô. Sua esposa ela tá hospitalizada em outro hospital. Os dois estavam hospitalizados, um no São Lucas, no Euer, e o outro lá no Central. E aí eu falei com ele, deixa eu falar com o senhor. O senhor pode chorar. O senhor deve chorar. O choro é uma bênção. O choro é a pressão que sai de dentro da gente. Só que eu vou falar com o senhor aqui. O senhor vai chorar falando com o papai. Porque a palavra do Senhor diz, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E repetir para ele. O senhor é pai, não é? Ele falou, sou. Se seu filho chorar, o que você faz? Eu vou lá ver. Pois é, se eu chorar agora, falando com o Pai Celestial, ele vai vir agora. E ele vai responder o que o senhor falar com ele. Eu vou estar aqui do lado do senhor. Pode chorar. Pode chorar. Só eu falo o seguinte, chora falando com ele. Se o senhor não tiver palavras, o senhor só fala assim, me ajuda, me socorre. É a oração mais tremenda na hora que a gente está sofrendo. Me ajuda, me socorre. Ou senão você só chora. Tá bom, seu José? Mas chora. E não liga para ninguém, não, porque choro é benção. O senhor vai ficar melhor. Ele chorou uns mais ou menos 20 minutos, mais ou menos, e eu ali ligada. Ali, fazendo as coisas, no medicação, e ligada e ele chorando. Quando ele terminou de chorar, peguei papel, toalha, dei, falei, toma água. Falei, o senhor vai ver o que Deus vai fazer. Deu mais uns minutos, o médico entrou e falou, seu José, estou te dando alta. Você está tendo alta. Aí ele olhou para mim, eu falei, não te disse? Não te falei? Não falei com o senhor? Aí ele falou, falei, papai ouviu. Ele não resiste. O senhor está com saudade de casa? Pois papai vai te levar para casa. Agora deixa eu falar um negócio com o senhor, seu José. Continua falando com ele, porque ele está te ouvindo. O senhor é filho amado. Não tem ninguém igual o senhor. A sua voz, o seu pensamento, quando é voltado para ele, ele para. Meu filho José está falando comigo. Aí ele ficou assim. É verdade? É. Nós somos obras exclusivas, fomos confeccionados no ventre da nossa mãe. Lá no Salmo 139 diz que ele foi anotando, dia após dia, o relatório, o diário. Cada um de nós temos o livro. Se a terra tem o seu lugar de arquivo, o céu é muito mais organizado que a terra. Tem um relatório da minha existência, tem um relatório da existência da França, do Claude Honor, da Eli, todos nós temos o nosso relatório, minuciosamente, e todos os nossos dias estão contabilizados para louvor e glória do Senhor. E aí o senhor ficou e falou assim, nossa, eu estou me sentindo leve. Falei, papai chegou. Fui para outra, uma senhora de 35 anos, de Laranja da Terra. O médico falou, não tem mais jeito, a gente vai amputar esse pé.
Mostrou, não tem mais circulação, a gente vai ter que amputar o seu pé. Essa moça de 35 anos, da roça, estava já há dias aqui, meses, fazendo tratamento com 2 filhos. Ela olhou para mim e aí ficou com o rosto queimando. Quando o médico saiu, eu falei assim, a última palavra é do céu. Nós não desrespeitamos médico, mas a última palavra é do céu. Ele é alfa, ele é ômega. Peguei um biombo, botei em volta e falei, fala com Deus. Aí o Senhor falou no meu coração, eu falei, fala com ele que ele está te ouvindo. Aí ela olhou assim para mim, eu vou botar um biombo, e ela não estava conseguindo falar porque ela já começou a chorar. Eu falei, deixa eu te falar um negócio aqui, não desperdiça uma lágrima, tá? Chora falando. E Deus começou a falar comigo através do louvor. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. E eu comecei a cantar dentro da enfermaria esse louvor. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. E eu cantando. Aí os outros começaram a cantar também. Aí eu fui lá. Tá sofrendo, louve. Comecei. E aí as outras começaram a cantar também. E tá. Aí eu falei, agora com você. E eu tô ligado aqui com você. E ela começou a chorar compulsivamente, igual criança de gemer. E começou a chorar. E eu falei, Deus, não há ninguém. Ao teu nome dai glória. 35 anos, 2 filhos, Senhor. Mora na roça. Precisa, Senhor, da sua ação. E a senhora. E aí eu, não desperdice uma lágrima. Papai tá aí com você. Ela chorou, eu marquei 30 minutos de soluçar, daquele choro da alma, de fazer, chorando, de soluçar. Terminou de chorar, fechei o biombo e falei, suas lágrimas foram colhidas, tá bom? Mas meia hora, irmãos, meia hora ela chorou, meia hora que eu fiquei ligado no relógio que eu sabia, porque Deus, quando ele quer agir, tem situações que ele age rápido. E aquela moça precisava de um socorro rápido. E aí, meia hora depois, o médico entrou e falou, houve um equívoco. Você só vai fazer mais uns antibióticos e você vai embora. Ela olhou para mim e eu falei, não houve equívoco. Deus cancelou a amputação. Glorifica o Senhor. Ele falou, houve um equívoco. Vai continuar só no antibiótico. E o que eu quero te dizer é o seguinte, irmãos. Se Deus fizer verdadeiramente, ele é Deus. Se não fizer, ele permanece sendo Deus. Ele só não faz se não houver fé. E quando ele não faz na terra, é porque ele já fez no céu algo maior, entendeu? Algo maior. Porque nós não precisamos ver para crer. Ele fez algo maior. Se não curou aqui, é porque ele curou lá. Ele curou para lá. Se ele não restaurou aqui, ele restaurou para lá. Mas muitas vezes ele restaura aqui porque ele tem um propósito. Mas isso é com ele. A Bíblia fala que as coisas reveladas nos pertencem. As encobertas é com ele. Eu preciso só falar, não estou entendendo nada, mas eu te glorifico, Senhor. Está doendo, mas eu te glorifico, Senhor. O meu louvor é fruto de lábios que confessam o teu nome. Eu não preciso, Senhor, ter a bênção, eu preciso ser a bênção. Eu preciso, Senhor, entender que tudo que Jesus conquistou na cruz é selado por mim. Romanos 8:32 fala assim, aquele que não poupou o seu filho, antes o entregou por todos nós, como? Como? Não nos dará graciosamente todas as coisas. Ele não vai nos dar, ele já nos deu. Ele não tem que me dar nada, ele já me deu. Porque lá em Romanos 8:32 está bem claro, aquele que não poupou o seu filho, entregou por todos nós. Como? Como? Como ele não vai restaurar a vida de um filho que a mãe está pedindo? Como que ele não vai cortar laço? Como que ele não vai entrar com a provisão que você precisa? Como que ele não vai estancar aquele câncer na alma que se chama depressão? Como? Porque ele já fez. Ele já fez. O Senhor não tem que preparar nada. Já preparou, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda a sorte de bênção no campo espiritual. Efésios 1:3, está lá bem claro. Bendito, ele não vai nos abençoar, ele já nos abençoou.
A bênção já existe. A Bíblia fala também em Romanos que ele traz existência, o que não existe aos olhos humanos. Não existe na terra, mas existe no céu. Aí o Senhor chega para Daniel e fala, homem muito amado, desde a hora que você começou a falar, o anjo já saiu com a vitória. Desde a hora que você abriu a boca e falou com o Senhor, ou pensou no Senhor, o anjo já começou a trabalhar, porque o Senhor dá ordem a anjo ao nosso respeito. Começou a falar, os ministradores já começaram a trabalhar. Aí o que o Senhor fala com Daniel? Na hora que você falou, o anjo já saiu com a vitória, mas o príncipe de Persa saiu. Para quê? Para se opor, que é o papel de Satanás, se opor à nossa vitória. Mas o que o Senhor fala? Perseverai, perseverai, revesti-vos da armadura de Deus e se mantém firme, a vitória é minha. Sai da frente, capeta, sai da frente, sai da reta, a vitória é minha. Os irmãos sabem que eu tive Covid em maio do ano passado. Eu tenho hipertensão, ferritina. Fiquei pensando assim, será que eu vou? Porque aperta os seus... Mas eu aprendi durante a Covid, o que Deus quis me falar. Os pulmões da gente, a gente parece que vai morrer sufocado, mas o Senhor falou comigo. Calma, estou no controle. Eu aprendi que esse vírus do Covid, ele afeta o seu emocional, o neurológico e o emocional. Se você conseguir se agarrar em Deus, a tempestade vai passar. Muitas pessoas que partiram, é porque quando aperta, compunge os seus pulmões, você parece que vai morrer. E aí muitas pessoas, nessa hora, foi para o hospital. E nessa afobação, a saturação caiu. Chegou lá, foi entubado. Nessa intubação, bactéria parou, foi e morreu. O que eu quero te dizer? Que essa Covid, ela mexe muito no emocional. E a ansiedade literalmente mata. A ansiedade literalmente mata, irmãos. Se nessa época do Covid, se o Senhor não estivesse falando comigo, eu estou no controle, eu ia descompensar totalmente. Eu estava me monitorando e eu vi que descia, o Senhor falava, calma. E eu me agarrei com o Senhor, eu falava, então Deus, eu falava só com as minhas filhas assim, quando vocês não me virem falando, mamãe está sentindo o peito, ficam quietos. Mas eu aprendi com o Senhor que na hora que a angústia veio, eu tenho que... A palmeira, a árvore palmeira é um dos exemplos para nós. Quando a tempestade está comendo, o que a palmeira fala? Ela se dobra. Quando a tempestade passa, o que a palmeira fala? Ela sobe. Na hora da angústia, a gente tem que ficar na presença do Pai. Vai passar, vai passar. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem que cuidar de vós. Então, durante essa Covid, eu tive essa experiência de colocar em prática a transição. Mas eu lembro, irmãos, que eu fui mandado embora quando eu voltei do Covid. Eu fui mandado embora literalmente. Eu estava numa enfermaria de 8, tinha bandido e tudo. Quando eu cheguei nessa enfermaria, ninguém queria entrar porque tinha um bandido lá perigoso da Serra. E aí as enfermeiras não queriam entrar porque estavam com medo dele. Eu estava em outra enfermaria e pediram para eu ir ver esse jovem que ele estava xingando todo mundo. E mandaram eu ir lá. E eu fui. E ele estava todo quebrado porque ele tomou muito tiro. Estava todo remendado. E eu cheguei, me identifiquei. Eu falei, olha só, deixa eu te falar um negócio. Eu só toco nos meus pacientes quando eu oro. Vou poder orar por você? Aí ele falou, pode. Aí eu clamei pelo Senhor, o sangue de Jesus, e ministrei esse jovem, consegui dar banho, consegui fazer o que ninguém tinha feito. E aí ele falou, você pode voltar aqui de novo? Eu falei, eu estou em outra enfermaria. Me mandaram para aqui porque você está desrespeitando. E mandaram eu vir. Eu vim. E eu falei assim, você vai ligar, até sua mãe não ficou porque você está xingando a tua mãe. Você vai ligar para tua mãe, vai pedir perdão para tua mãe, para ela voltar, porque ninguém vai ficar aqui com medo de você. Eu vou para outra enfermaria. No final, eu volto aqui. Aí, irmãos, eu fui para a minha enfermaria. Quando chegou quase 7 horas que eu tinha que entregar, eu voltei para essa enfermaria. Quando eu voltei para essa enfermaria, ele falou, você vai orar por mim de novo? Eu não ia orar mais, porque eu oro sempre só na minha enfermaria. Aí toda a enfermaria falou, nós também queremos. E aí virou uma congregação aquela enfermaria. Todo mundo começou a orar e começou a orar junto. Amém. Quando eu saio da enfermaria, vem um homem da limpeza marchando e falando em mistério e falou, assim diz o Senhor.
o Senhor tem me agradado das orações dentro das enfermarias. E por tua causa, eu vou mexer do grande ao pequeno desse hospital. Falou isso comigo. Aí eu saí. Quando eu fui mandado embora, minhas filhas falaram, mamãe, mas Deus não falou através do homem que estava se agradando e você foi embora? Eu falei, isso não é comigo, isso é com Deus. Mas quando me mandaram embora, que eu voltei do Covid, vou confessar para vocês. Até falei com o Leti, eu agradeci. Porque lá dentro é pauleira. Então eu falei, a porta que Deus abre, é só ele que fecha. Se está fechando, porque é para mim sair. Então eu glorifiquei. Só que quando eu cheguei, comprei até sorvete para comemorar que eu tinha sido mandado embora. Depois do eu cheguei em casa para comemorar. Quando eu cheguei, o Senhor falou, você vai voltar. Eu falei, como? Não sou eu que estou te mandando, é o homem. Você vai voltar. Eu falei, como, Senhor? Aí o Senhor falou, você tem esse direito tal. Como eu trabalhei no governo do estado, entrei em contato com um advogado, um foi levando para o outro. Rogério foi um dos que me orientou. Eu contabilizei 7 advogados, me orientaram, que eu fiquei com o advogado que é parceiro, que é sócio da Aline Coutinho. Aí, depois disso, que fechou esse advogado, aí Deus falou assim comigo, agora eu quero uma reportagem. Eu falei, mas eu não lembro de repórter. Aí Deus falou comigo do Alex. Alex falou, Marluz, fala com o Junquilho. Falei com o Junquilho. Junquilho falou, eu sou repórter político, e me deu de uma outra repórter. E aí ela fez a reportagem comigo, e aí disse que foi a entrevista mais lida, e aí o Amaro do Balanço Geral entrou em contato, e aí eu fiz o que Deus falou. E aí, quando eu fiz, começaram a ligar para mim do Dório e do Jaime, que muitos que tinham sido mandados embora, voltou, aí eu entendi por que Deus queria a reportagem. Para chamar a atenção de quem saiu e que tinha direito de voltar. E voltou muita gente. E a empresa que me mandou embora perdeu o contrato, foi varrido, e entrou outro. Como Deus tinha falado, eu vou varrer. E varreu todos, do jeito que ele falou. E aí, quando eu entro, aí muitos pacientes falam assim, quando você entrou, eu sinto um negócio, um peso que estava em mim caiu. Eu falei assim, não sou eu, não. Você sente o Senhor, porque eu não sou nada. Mas quando você entrou, sentia que algo, eu falei, é o Senhor. Sabe por quê? Porque eu estou aqui, porque Ele me trouxe para cá. Eu estou aqui porque o Senhor me colocou aqui para te dizer que te ama. E todos os meus pacientes, eu falo com Deus, não permita que eu vou semear em terra que não vai frutificar. Eu quero dizer o seguinte, o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é a nossa mãe, Ele é o nosso consolo, Ele é tudo o que nós precisamos. Eu quero que os irmãos atentem o seguinte, você e eu somos obras exclusivas desse Deus. Nós, mais o nosso Deus, nós somos a maioria. Quando nós dobramos o nosso joelho, eu falo dobrar o joelho, que é um sinal, mas às vezes a gente está em pé e não pode dobrar literalmente, mas a gente se dobra diante do Senhor. Quando a gente se dobra, Ele levanta. E quando Ele levanta, não tem capeta, não tem ninguém que vai parar, porque o Senhor é por nós. E se Ele é por nós, não importa quem vai se levantar, não importa, a tempestade vai cessar, vai cair. Nós vamos ter a bonança. Nós temos acesso ao trono 24 horas. E enquanto nós estamos dormindo, no Salmo 127 diz que Ele nos dá enquanto dormimos. E essa semana eu vi uma palavra que chamou muita atenção, que está em Hebreus, que só alguns vão entrar no descanso. Tudo de Deus é 880. Ou entra pela porta larga, ou entra pela porta apertada. Ou escolhe a bênção, ou escolhe a maldição. Ou é de Deus, ou é do capeta, não tem meio termo. Ou a gente é, ou a gente não é. Nós não temos hoje, nós não podemos hoje ficar em meio termo. Malaquias fala bem claro, outra vez vereis a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Aqui a gente vê muito blá, 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 mas na hora do trono não tem blá, blá, blá. Aos esquerda e da direita, estive com fome e não me deixe de comer.
Estive com sede, não me vestiste. Estive preso. E o Senhor vai falar, mas quando aconteceu isso? Quando deixou de fazer, foi a mim. Mas estive com fome, me deste. Estive com sede, me deste. Quando fizeste para mim. Vai ter meio termo, não. Ou as virgens, ou a lamparina está cheia, ou está vazia. Você não vai subir com ela vazia. E como diz em Levítico, arderá continuamente o fogo no altar. Quem é esse fogo? É o Espírito Santo. E como ele arde? Eu lendo a palavra, não é mágica, não. É vida com Deus. É vida com Deus. Entra no teu quarto, na tua intimidade. Ah, mas a irmã lá, ela é poderosa, o irmão é poderoso. Eu vou ligar lá para o presbítero, ele vai orar. Não! Isso é uma afronta. O que Jesus fez na cruz, isso é afronta. Lógico que eu preciso de vocês e vocês precisam de mim. Nós precisamos somar como igreja. Mas aí eu depender de que fulano ou ciclano fique intercedendo por mim para me ter vitória, isso é uma afronta a que Jesus fez na cruz por nós. Ele rasgou o véu para você e eu termos esse acesso. Você fala com ele e ele age. Lógico que tem batalhas ferrenhas no campo espiritual, que como igreja a gente tem que se unir, principados e potestades que tenha agido em todo o Brasil, a igreja tem que se unir, sim, mas situações íntimas, situações pessoais, você tem que ficar fazendo igual Jacó. Segura o anjo, agarra o anjo, sai manco, mas sai abençoado. Tem intimidade com Deus. Ah, mas eu preciso falar. Está acontecendo. As lutas vêm não para nos destruir. As lutas vêm para nos lapidar. Como diz o louvor, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Então, o que o Senhor está querendo dizer? Vai para o teu quarto. Esse quarto aqui, intimidade. Tem intimidade comigo? Para de mimimi. Nós não estamos na época de mimimi, tadinho de mim. Diga ao fraco, eu sou forte. Você está na terra, não é para passear. Você está na terra para liberar vitória sobre as pessoas. Cadeias sejam quebradas, grilhões sejam arrebentados. Através de quem? Como diz o louvor, se não for por mim, por quem será? Ah, eu vou chamar o irmão. É você que está ali. Na hora que Jesus foi fazer a cura, ele falou, a cura na multiplicação, todo mundo estava ali, ouvindo ele há horas. Só tinha uma criança instruída pela mãe, porque aquilo ali tem uma mãe por trás. Leva o seu lanchinho, meu filho. Uma mãe por trás. Você vê aí a mãe? Só tem uma aqui, eu acho que tem. Me corrija aí. 2 peixinhos, 5 pães e 2 peixinhos. Me corrija se eu estiver errado. Só tinha essa criança instruída por uma mãe ligada. E aí, o que aconteceu? O Senhor falou, chama ele. Mas o que é isso para tanto? Chama ele. Não precisa de muito, precisa só de disposição. Coloca o pouco que você tem, que a multiplicação virá. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Diga para o pecador, se arrependa. Se arrependa, se renda. Entra debaixo dos princípios. Nosso Deus é Deus de princípios. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. O Senhor tem princípios, macho, fêmea, não tem o meio termo. Casamento único, eu não tenho que ficar fazendo test drive. Casei, não dei, vou casar. A palavra do Senhor é clara, ele odeia o divórcio. Se o crente não quiser, você está livre, mão para a prostituição, para a santidade. Princípios do Senhor que quando eu quebro, eu tomo na minha vida, consequência não é o Senhor. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que eu planto, eu vou colher. Ebaixai manaia. O Senhor realmente diz para a gente tomar posição de santidade. Pode uma mãe esquecer do filho do seu ventre? Pode. Todavia, se essa se esquecer, eu não me esquecerei de ti. A mãe falha, a mãe erra, mas o nosso Deus não. Bendito seja o Deus e Pai das mães, que mesmo em meio da turbulência, tem sido canal de Deus, mas, no geral, não tem mães dedicadas como a gente vê no nosso meio. Não tem mães como a Eli, como a Francis, como a Diva, mães que estão ali. Precisamos clamar para que se levante mães com santidade, com disposição, porque quando uma mãe se coloca de joelho, os filhos permanecem em pé. Quando uma mãe se coloca de joelho de verdade,
Nós vemos aqui que muitos filhos não foram tragados, não foram consumidos por Satanás porque tem mães de joelho. E o Senhor é bem claro, em Isaías 54:13, vossos filhos serão ensinados de quem? Do Senhor, porque a gente clama e é Ele que resgata. O Senhor fala em Jeremias, com amor eterno te amei e com benignidade te atraí. A gente clama como mãe, a gente não tem poder de persuasão, a gente não tem poder de transformação, mas a gente clama como mãe e é o Espírito Santo que convence e atrai. Irmãos, o Senhor está com o nome de cada um de nós gravado na palma da mão. Não se desmereça, não diga quem sou eu. Nós temos o sangue de Jesus. Se dissermos que não temos pecados, 1 João 1:9, se dissermos que não temos pecados, nós somos o quê? Mentirosos. A gente já entra debaixo do sangue. Senhor, me cobre com o teu sangue. Sonda meu coração, tira o mal que há em mim e guia-me pelo caminho eterno. A gente já entra debaixo do sangue. Porque nós não temos nada, em nós não há bem algum, como diz o louvor. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada de bom encontrarás. Mas um desejo eu tenho. Qual é? De ser transformado. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Você é especial. Você é ouvido e visto pelo Senhor. Como o Rogério trouxe a referência de Agar. E tem uma palavra que ela se afastou para deixar o filho morrer. E ela clamou, e o Senhor abriu a visão dela e mostrou a água, e aí ficou lá, o Deus que vê, aquele que fez os olhos não verá, aquele que fez os ouvidos não ouvirá, só o que impede Deus agir é a nossa arrogância, é a nossa falta de descer diante do Senhor e falar, eu preciso de ti, me perdoa, me ajuda. Amém, irmãos? O Senhor é conosco, o Senhor é com você, o Senhor é com a sua família. Você está clamando e o Senhor está agindo. O Senhor é com seus negócios, porque o Senhor colocou cada um de nós em posições estratégicas. Cada um de nós. E hoje eu entendo porque Deus não deixou ir para a África. Quando eu fui consagrada, quando eu cheguei na Igreja de Vitória, eu estava vindo da Jocum, de Minas, que Deus, na consagração, não me deixou ir para a África. Na consagração, Deus já tinha me mostrado, mandou eu voltar. Foi quando eu encontrei com a irmã Thelma, e que eu fui para a Igreja de Vitória, mas eu fiquei muito magoado na época, porque Deus não tinha me liberado para ir para a África, que era um dos lugares que eu queria ir. O Senhor falou que não, que eu tinha que voltar, e o Senhor falou, sua missão vai ser na sua terra, no seu local. Hoje eu entendo que aonde você está plantado, você é missionário. Você não trabalha fora, a sua vizinhança é seu campo. Você trabalha fora, mas eu não vou, mas você sabe orar. Você ora, e Deus quebra cadeia. Daqui a pouco a pessoa não está nem sabendo por que está querendo ir, porque você está orando. A gente evangeliza de joelho, a gente evangeliza falando e a gente evangeliza com a nossa vida, porque as pessoas hoje estão olhando a nossa vida. Finalizando, irmãos, eu quero orar com os irmãos, quero agradecer também aos irmãos, porque eu sei, como igreja, eu faço parte das orações, fazem parte da minha vida, são a minha família. Todos os dias eu entrego à Igreja Vitória as famílias e eu sei que é recíproco. Quando Elias entrou na caverna, uma das reclamações dele, do mimimi dele, ai, coitado de mim, eu tô só. E Deus falou, não, tem 7.000. Tem 7.000 intercessores. Você nunca está só. O Senhor sempre vai despertar alguém para poder clamar por você. Às vezes você não sabe por que o irmão está na sua mente. E às vezes eu nem ligo, irmãos. Antigamente eu não entendia, eu ligava. Hoje o Senhor coloca irmãos específicos. Eu já sei o que é, eu já entro em oração e eu sei que Deus já deu o livramento e Ele vai fazer alguma coisa. Às vezes você não sabe, mas Deus está colocando alguém para orar pela sua vida, pela sua causa. Você não está só. A Bíblia fala, nunca te deixei, nunca te desamparei, em Hebreus 13. Nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele diz que você não está só, você não está só. Se ele diz que ele te ouve, ele te ouve. Aquele que pede, recebe. Se não, ou espere. Espere glorificando. Espere adorando. Espere. Senhor, meu coração está frito. Está demorando, mas me ajuda. Daqui a pouco ele anestesia a sua alma e o anjo passa o demônio de persa e chega e desembrulha a tua vitória. Seja ela qual for. Saúde, vai desembrulhar. Um negócio que está emaranhado, vai desembaranhar.
Um laço que tem que ser quebrado, vai. Um filho que precisa ser tocado, vai ser tocado. Por quê? Porque você está em posição. Qual é a posição? De confiar. Se creres, verás a glória de Deus. Ouvi-me, filho meu. Ouvi-me. Abra os ouvidos, que o Espírito Santo está falando com você. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. O Senhor é conosco. A quem temeremos? Amém, irmãos?